Olá, pessoal. Então, agora vamos para a última parte 6 da nossa aula, em que a gente vai estar desenvolvendo, né, os conceitos também importantíssimos aí para a biologia evolutiva, em particular para a Evodeva, de plasticidade e canalização do desenvolvimento. Então, base disso é o que está escrito, né, nesse slide, né, que em animais, fungos e plantas tem processos de desenvolvimento que são realmente responsivos a sinais ambientais. Isso a gente chama de plasticidade do desenvolvimento. O que é isso, né? Na prática, a gente vai falar de alguns exemplos, mas realmente, quando você tem uma variação ambiental, o desenvolvimento responde e ele não é sempre constante, né? Então, você tem essa variação fenotípica, que é a plasticidade, que é essa resposta. Por outro lado, você tem, do lado oposto, a canalização, que é o que você suprimir esse potencial de você gerar toda essa variação fenotípica. Isso a gente chama de canalização, essa supressão desse potencial de produzir a variação fenotípica. Então, o que acontece, né? Na realidade, né, essas duas forças, vamos dizer assim, evolutivas, elas são antagônicas, né? Fazendo perturbações no processo de desenvolvimento. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Clássicos de plasticidade. Um deles, que a gente usa também mais uma vez para artrópodes, é a própria influência do meio ambiente, a quantidade de alimentos, né, que o indivíduo consegue, né, a partir do trabalho do Armin Mozek, né, que trabalha com besouros no desenvolvimento de chifre, em que ele nota, né, que algumas populações, na verdade, algumas espécies, isso é um fenômeno repetido, né, principalmente desses besouros, né, enrola-bostas, etc., que é o desenvolvimento, né, na mesma espécie você tem machos que têm ou chifre, ou possuem chifres, ou não possuem chifre, né? Aqui tem duas espécies, né, representadas, nos ocorre algumas espécies, e o que é interessante, né, por exemplo, isso a gente chama, né, de polimorfismo, né? Isso é um polimorfismo, né? Você tem no Ontophagos taurus você tem aqueles que têm chifre muito pequeno e outros que são normalmente menores e outros que têm chifre grande, né? E que são muitas vezes maiores. E o que isso é uma distribuição, né, bem bimodal, né? Vocês veem que normalmente se você tem tamanho, né, pequeno, você tem um chifre pequeno, né? Vou mostrar aqui com a apontadora laser. Então, você tem um tamanho pequeno, você tem um chifre pequeno, ou você tem um chifre grande se você tem um tamanho corporal grande. E aí, o que é interessante é que essas populações, né, de esses besouros rola-bosta, você vê que esses dois fenótipos, ter o chifre grande ou o chifre pequeno, ele ocorre constantemente geração a geração, porque você tem machos, né, que ficam debaixo da terra, né? E conseguem, né? Principalmente aqueles que não têm chifres, têm melhor capacidade de cavar túneis e se encontrarem com as fêmeas que ficam embaixo aqui embaixo da terra, né? E aí acabam produzindo, né, os ovos, né? E dando continuidade, né, para a próxima geração. Enquanto que em batalhas que acontecem fora da toca, esse besouro que tem o chifre, portanto é mais forte, é maior, ele acaba tendo vantagem sobre aquele macho, que é o macho que acaba cavando esses túneis e tendo contato com a fêmea. Então, evolutivamente, você sempre tem uma competição entre esses dois morfos, né? O chifrudo e aquele que não é chifrudo, né? Para ter acesso à fêmea e atingir seu processo reprodutivo. E foram feitos, né? Hoje em dia a gente consegue fazer estudos moleculares, né? O grupo do Armin Mozek fez vários estudos desse molecular e fez então essas comparações globais, né? A partir de transcriptomas ou mesmo antigamente se fazia isso por microarranjos, né? Os microarrays, e que vão detectar então qual é o mecanismo genético que é responsável pela essa diferença no tamanho do chifre. E também o estágio. Então o que a gente vê aqui é que durante esse estágio de pupa, né, em diferentes espécies, é que você tem essa habilidade de crescimento ou não do chifre. E como esse artigo aqui mostra, né, essa quantidade, né, aqui só para quem não está muito habituado, né, que você tem genes que são mais expressos ou menos expressos, né, menos 3 que são menos expressos, mais 3 aqui em vermelhos que são mais expressos, e você pode comparar aqueles que têm chifres ou não tem chifres, né? O que é macho, as fêmeas, né? Aquele que tem o chifre. A gente vê diferenças aqui nessa coloração aqui, mas indicam que a gente tem alguns genes que são mais expressos em determinada situação, né? No caso aqui naquele que tem o chifre, né? Então você pode fazer essas comparações
E a conclusão de alguns desses estudos é que a quantidade de alimento e de hormônio juvenil na região do chifre vai induzir uma expressão diferencial de genes que vão ser necessários para a morfogênese do chifre. Então você tem o quê? Na verdade, todos esses besouros em si, geneticamente, eles não têm grandes diferenças, mas pelo fato deles terem uma grande quantidade, acesso a grande quantidade de alimento e do hormônio, portanto, produzem hormônio juvenil, né, eles acabam fazendo esse crescimento. Né? Claro que isso aqui é uma simplificação, o processo é um pouco mais complexo, mas é uma correlação daquilo que a gente tem, de certa forma, em processo de controle da morfogênese e também do desenvolvimento dos indivíduos. Tá? Outro exemplo clássico de plasticidade, que a gente tem o mesmo genoma, são as abelhas, né? Elas têm o mesmo genoma e diferentes fenótipos, né? Um clássico exemplo de Ecological Developmental Biology, ou epigênese, e isso influencia no tamanho delas, a quantidade de, obviamente, desenvolvimento de ovários na abelha rainha, encontrado com a operária, né? Próprio zangão, e isso também é controlado pelo acesso, né, na geleia, essa geleia real com uma dieta diferente faz, então, com que o desenvolvimento cerebral na rainha ocorra, reduzido nas operárias, como eu falei, a quantidade de ovos produzidos, né, ovogênese. Então é o mesmo genótipo com um fenótipo diferente. Isso nada mais é do que um controle epigenético, um controle processo de uma plasticidade imensa, né, nesse caso, tá? Então, nesse capítulo que vocês devem ter lido aí da ABC, acho que essa é a última figura desse capítulo, a gente discute isso, a plasticidade, a canalização e a utilização desses módulos. Né? O módulo, por exemplo, é responsivo ao hormônio juvenil, responsivo ao fenômeno da muda, a metamorfose, e isso, todos esses módulos são o quê? Então, cooptados, né? Como a gente mostra nessa figura aqui, a gente tem uma variedade, uma variável fenotípica, né? Que pode ser bimodal, um pouco, né? Entre as rainhas e operárias, mas pode também seguir um gradiente, né, como cor de flores, etc. Né? A gente tem vários exemplos aí, né, de também distribuição que não é exatamente rainha ou operária, ou peixe de fundo, peixe de superfície, com adaptações mandíbulas e outras regiões. E a canalização, que é para manter diminuir, né, o contrário da plasticidade, que é o aumento da variabilidade fenotípica, a plasticidade sempre tenta trazer aquela variabilidade fenotípica para pouco, né, para próximo e o desenvolvimento sempre ser o quê? Constante, tá? Então, isso eu espero que vocês tenham se convencido, né, que essa aula vocês tenham aprendido os principais conceitos na área de Evodevo, tenham visto esses exemplos de caso com a Evodevo, com a Evodevo de artrópodes, e para terminar, só para mostrar para vocês que estudam também Evodevo, né, nessa disciplina, né, filogenia de metazoa, né, e a biodiversidade brasileira, que a gente tem esse Evodevo os impactos dessas mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global. Então, você muda a temperatura, você muda a quantidade de ovos, como eles se desenvolvem, etc. Então, isso tudo é muito importante no conceito de conservação, né? E é isso que a gente está falando. Então, você tem essa plasticidade fenotípica desencadeada por variações, sinais ambientais, e aí a gente pode ter uma alteração nesse intervalo de distribuição numa determinada população, selecionar uma determinada parte da população em relação a outras, né? E até ter fenótipos que a gente não encontraria em condições ambientais anteriores e, portanto, alterando o processo de adaptação. Então, esse tipo de informação, né, de desenvolvimento, né, em si, né, de ecologia, desenvolvimento, né, e evolução, isso é muito importante até para os diagnósticos de risco e delineamento das estratégias de conservação. Aí, dito isso, né, finalizo, falo se alguém estiver interessado em fazer mestrado, doutorado, iniciação científica, esse é o nosso grupo, né, pode estar desatualizada, né, mas é o nosso grupo que é do laboratório, né, com todas as nossas agências financiadoras. Esses são os meus e-mails que ficam para vocês. Eu queria, então, mais uma vez agradecer aos Emermudes aí pela oportunidade da aula e fico à disposição de vocês para tirar eventuais dúvidas, ok? Obrigado.